This is Growthaholics. Olá, aqui é Pedro Weingärtner, eu sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Hoje a gente vai entrar a fundo num tema que é de interesse de 99,9% dos nossos ouvintes aqui do podcast. A gente vai falar sobre investimentos, mais precisamente as diferenças entre seed, outros tipos de investimento, de VC mesmo, e também outras classes de investimento. E a gente vai falar bastante sobre questões técnicas e a gente vai ensinar muita coisa se você gosta desse tema. E para entrar nesse assunto de cabeça, a gente trouxe 3 convidados muito especiais. A Gabriela Lima, que é a head do Boost Lab do BTG Pactual. O João Sá, que é de Asset Management, é a área de capital privado também do BTG, e o Maurício Betti, que é co-founder e CEO da Talent Academy, uma das empresas aí que acabou de captar uma rodada seed. Então tem muita coisa legal, vem com a gente. Estou aqui com 3 amigos queridos aqui de várias áreas do mercado, então eu queria dar boas-vindas primeiro a Gabriela Lima, do BTG, que gerencia hoje o Boost Lab. Tudo bem, Gabi? Feliz de estar com vocês aqui, Pedro. Obrigada pelo convite. Feliz estou eu. João Sá, que também é do BTG, está na área de... como é que você chama? De capital privado. Isso. E o Maurício Betti, que é CEO da Talent Academy, também uma investida aqui da ACE, um empreendedor super legal. Tudo bem, Maurício? Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Gabi, João? Prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos lá que vai ser bem legal. Boa. E o nosso objetivo aqui, sempre, quando a gente fala do Growthaholics, o podcast, é a gente ser, ao mesmo tempo, didático, provocador, trazer pontos, opiniões, às vezes diferentes, divergentes, para a gente falar. E hoje a gente queria entrar no mundo do seed aqui no Brasil, que é uma coisa... E não só no Brasil, mas no mundo, sofreu várias mudanças e às vezes o pessoal até não tem... O pessoal se preocupa muito em se qualificar. Eu estou recebendo uma rodada seed, não, é pré-seed, não, quando que vai para a Série A, o que é Série A, o que era a Série A, o que é Série A. Mas acho que seria legal a gente começar um pouco, passar a bola aqui para o João, que o João vem de um background aí de private equity e tudo mais. Então, já jogo a bola para ti aqui, João. Explica para a galera, que o pessoal às vezes tem uma super confusão. Pô, estou investindo em empresas. Pô, tem uma diferença brutal quando a gente fala de private equity, expectativa de retorno versus VC. E aí, comenta um pouco o que significa essas classes de ativo aqui para o pessoal que está nos ouvindo entender do que a gente está falando. Boa, obrigado, Pedro, pelo espaço. A gente, aqui no nosso time, né, a gente faz parte de um time chamado Capital Privado aqui dentro do banco, que é um nome bacana que a gente encontrou para investimentos em private equity, né? E a gente investe em diversos tipos de ativo, e aí que podem ilustrar um pouco essas diferenças, né, entre os investimentos, os tipos de investimento em companhias privadas. O que seriam, né, perfis de risco, retorno, governança. Acho que esses são os principais pontos que divergem entre diferentes tipos de investimento dentro desse contexto de investimentos em companhias privadas, né? A gente, por exemplo, a gente tem um fundo que a gente chama de private equity, né, uma estratégia de private equity, onde a gente compra controle de companhias, né? Então, já do ponto de vista de governança, já tem uma diferença já brutal na largada, né? E essas companhias, naturalmente, são companhias já bem maduras, né? Então, são companhias que podem estar fazendo um primeiro cheque institucional por circunstâncias, né? Por não terem precisado de um capital inicial ao longo da jornada, mas são companhias que estão, né, que a gente normalmente leva para uma última etapa antes de uma saída, né? Então a gente normalmente dá a mão para um empreendedor, para um time, com um controle total sobre a operação e leva essa companhia para uma última etapa dessa jornada
antes de uma saída, uma realização do investimento por quem está na gestão e por nós investidores, né? Esse é uma modalidade, né, que naturalmente tem um perfil de risco bem abaixo do que é um perfil de risco de um investimento em venture capital, qualquer que seja a etapa desse investimento numa jornada de venture capital, né? São companhias que convivem com um nível de risco de execução muito menor, né? Claro, até porque os caras já estão num patamar Sim. bem diferente no estágio, né? Uhum. E, consequentemente, a tua expectativa de retorno também é diferente, né, João? Pois é. É isso. Então, pô, quando a gente olha para investimentos de private equity, né, são companhias que ainda convivem com crescimentos altos, né? A gente procura se posicionar em setores e em companhias que tenham possibilidade de crescimento orgânico bastante forte, mas são companhias que, sem dúvida, a gente está olhando para um investimento que a gente mira, né, um retorno de 20%, né, então de 15% a 20%. Quando você olha para o investimento em venture capital, até pelo nível de risco, né, e pela velocidade de crescimento, aí não são crescimentos exponenciais que naturalmente convivem com um nível de risco muito maior, e níveis de incerteza muito maiores, a gente está olhando para retornos muito acima disso, né? Então, aí, pô, a cada etapa dentro de uma jornada de VC, você vai estar gerenciando risco e o quanto você quer de retorno. Mas, naturalmente, qualquer que seja essa etapa dentro de uma jornada de VC, vão ser retornos muito mais baixos, vão ser muito mais altos do que o investimento em private equity, porque o retorno é muito mais, porque o risco é muito mais baixo na execução desses investimentos, né? Assim como, acho que uma outra variável que diverge bem entre esses dois mundos é o horizonte de investimento, né? Isso. Então, pô, num investimento de private equity, a gente tem aqui uma curva, né, uma curva J que a gente fala, mais rápida, né, do que os peers, né? Mas usualmente os nossos fundos têm, né, 7, 8 anos de prazo. Num horizonte de VC, né, usualmente você precisa de um tempo um pouco maior para uma saída, né? Porque quando você está olhando para um investimento em seed, você está no início da jornada, né, um primeiro cheque, uma companhia pode testar um produto, formar uma tese, o que se espera é que o tempo de maturação dessa tese até você ter uma possibilidade de saída seja mais longo, né? Então é um risco maior, é um prazo mais longo e tudo isso sustenta retornos ou demanda retornos mais altos para essas estratégias de venture capital. Acho que essa é a principal, são as principais diferenças e naturalmente governança que eu comentei, né, que, pô, acho que numa jornada seed, né, num early stage de VC, vocês conhecem mais do que eu, mas, pô, é muito importante você ainda dar o controle do negócio na mão do founder, né, na mão da Uhum. gestão, que sabe o que fazer com aquela tese, né, e que acho que as teses são muito dependentes da capacidade de gestão de quem está à frente da operação, né, a companhia ainda ela não é madura o suficiente para andar por si só, né, então aí o E componente de gestão é muito grande, né. não é raro, né? É bastante comum. A mão mais pesada, né, no private equity, tipo, você compra o controle, você tem que reduzir o risco, você coloca até gente dentro da empresa, o CFO, Sim, muitas sim, vezes, né, da empresa que está investindo, e tudo isso para reduzir o risco, né, e aumentar a chance de eu sim. conseguir obter esse retorno lá na frente, A né? Então dependência daquela é uma tese mão um andar, pouco mais pesada, né? e a dependência daquela tese andar, ela está menos relacionada ao perfil de gestão, né? Menos relacionada. E óbvio que, pô, tem private equity e private equity, né? A gente tem estratégia aqui que olha para cheques minoritários também, onde a gente deixa o controle na mão né, de quem está tocando a companhia, mas a gente ainda tem um nível de governança maior, né? Maior. Justamente para controlar o nível de risco e soltando um pouco, né? E convivendo um pouco melhor com a gestão dos nossos sócios, por entender também que, né, essas teses demandam mais da capacidade de gestão e do talento desses founders em levar essa tese para frente, né? Então, acho que esse é um pouco do. E eu acho que tem uma diferença também fundamental que o VC é predominantemente aplicado no setor de tecnologia, né? Ou seja, a gente está usando isso para tecnologia, enquanto que Private Equity a gente tem aí infraestrutura, né? Quer dizer, a gente tem negócios também mais tradicionais. E aí eu vou passar a bola aqui para a Gabi, que dentro do banco teve uma jornada aí de construção de negócio e tal. Ela quase como uma empreendedora seed aí, e aí depois eu quero ver o Maurício também. Como é que agora que tu está
interagindo, né, com vários negócios num estágio seed, como é que você enxerga esses negócios, né? Esse entre aspas, esse caos, né? Que define uma coisa de manhã, muda à tarde, e é bem diferente, né, Gabi, o andamento, né? Total, acho que assim, a minha história aqui no banco, eu tenho um background forte de produto, né? Eu e o João, a gente até fala, né, que lá fora esse caminho, né, de você sair de produto e ir para VC é bem normal, né? É É bem até um comum. caminho tradicional, né? A gente tem exemplos ali, a própria Angela Strange ali da A16Z era Product Manager no Google também, então assim, principalmente para o early stage, né? Então, tendo a experiência que eu tive aqui, né, de olhar produtos do banco, as plataformas, os aplicativos a fundo, né, eu sinto que eu consigo contribuir de forma mais assertiva, mais profunda na construção dos produtos ali, dessas empresas que hoje estão aqui no Boost Lab, né? Então, acho que o caminho aqui e o fato de eu estar aqui no Boost Lab hoje fez sentido, né, de toda essa construção aí que eu passei aqui no banco para conseguir trazer um pouco, né, esse hands-on aqui do programa, né, para as empresas, né? Acho que é uma fase, né, o seed, a gente ainda está, por mais que já tenha um product market fit, né, a gente ainda está discutindo muito produto, né, a gente ainda está entendendo as evoluções que podem ser feitas no produto, a melhor forma de escalar, de tracionar, então é importante conseguir falar de igual para igual assim com o founder em termos de produto, né? E acho que um ponto que o João estava falando ali, né, a gente convive aqui, né, hoje o Boost Lab, ele tá como, não sei se todos conhecem aqui, né, mas o Boost Lab tá como uma estratégia de early stage dentro do time de capital privado do banco, né, e isso se deu muito porque VC e Private Equity andam lado a lado, né, e VC tem suas particularidades, mas não deixa de ser até uma forma de acesso aos cheques maiores do Private Equity, né? Uhum. Então, nesse cenário todo, a gente entendeu que fazia sentido trazer o Boost Lab, principalmente numa nova realidade em que o Boost Lab agora também investe nas startups, né, e não apenas acelera, para dentro dessa estrutura de capital privado. Então, a gente vê uma evolução mesmo, né? Acho que a principal diferença também é que no early stage, né, a gente olha muito pro qualitativo também, né? Como que tá, qual que é o perfil, se tem mais de um founder, como que é a dinâmica entre os founders, né? Tá todo mundo remoto, não tá? Como que foi a dinâmica de captação na primeira rodada, no pré-seed? Existem componentes qualitativos que são muito importantes para a tomada de decisão, se a gente vai ou não investir numa empresa, quando está bem nesse início, né? Que acho que difere um pouco do private equity, né? Onde a gente está olhando um pouco mais os números, longo prazo, né? Modelagem, o crescimento de ano a ano, né? No seed é uma aposta ali, né? No produto, Uhum. E na capacidade do founder de executar aquele plano ambicioso que ele tem, né? Então, acho que é óbvio, né? Uma evolução, conforme ele vai seguindo aí a jornada empreendedora, né? Vai ganhando mais confiança, né? Os números vão tomando forma aí, né? E aí a gente consegue ter mais clareza e mais certeza ali do crescimento, né? Do potencial, né? Do produto. Mas é interessante que esse aspecto qualitativo, eu diria que no VC Early Stage ele pesa até muito mais do que o quantitativo, né? Então, você está apostando ali no perfil do fundador, na capacidade de execução, no potencial da ideia e no mercado endereçável, né? O quanto aquela ideia é escalável também. A gente vive um pouquinho disso aqui no Boost Lab e vê aí os desafios, né? De você, do empreendedor, ir passando por essas diferentes fases de fundraising. E é super interessante isso que você está falando, né, Gabi, porque outro dia eu estava almoçando com um VC amigo meu e ele investe em Série A. E a gente estava discutindo como é diferente
os dois estágios, né? É quase como se fossem duas classes de ativo, a série A e o seed, porque você Total. matou bem, né? Se eu estou num estágio seed, o Maurício pode comentar aqui, eu não vou ficar analisando o CAC e o LTV da empresa, porque a gente está olhando uma base tão pequena e uma variação tão grande, né? Eu mudo um pouquinho meu pricing, muda tudo. Eu mudo um pouquinho minha forma de vender, muda tudo. Então, qualquer número que eu olho nesse estágio é muito mais um proxy para avaliar a capacidade de execução dos founders do que propriamente analisar o negócio. É muito melhor analisar o mercado e a capacidade dos founders de ganhar este mercado do que qualquer outra coisa. E aí esse mesmo VC estava me dizendo assim, eu não sei como é que vocês conseguem, cara. Eu não sei como é que vocês conseguem lidar com essa incerteza, porque você simplesmente está olhando o time, né? Porque é muito difícil. E aí vem essa coisa do second time founder, né? Que virou. No mundo dos VC a gente tem verdades, né? Que eu sempre falo, pô, os VCs erram 80%, 90% das apostas que fazem. Então, a gente não devia seguir o conselho, né, geral assim, de como avaliar. Mas eles têm essa estratégia de de-risk o investimento usando, pô, se é um second time founder, eu tenho menos risco. Se é um. Assim, a gente sabe que isso é apenas uma maneira de colocar uma camada talvez, para aumentar a segurança, né? Mas E isso, Pedro, geralmente já vem precificado, né? Se o cara é um second time founder, né? O valuation a empresa já nasce com um certo valuation, porque a capacidade de execução dele, vamos dizer assim, está comprovada, né? Então, entre aspas. Isso é super interessante, né? É muito interessante isso. Outro elemento é a formação, né, Maurício? Onde é que você se formou, Maurício? Qual que é o teu background acadêmico aí? Boa. Então, eu estava ouvindo vocês e eu tô com tô repassando todo o meu filme, né, da minha vida empreendedora e antes de virar empreendedor. Então, assim, eu me formei em administração de empresas aqui na FGV, eu trabalhei em consultoria estratégica antes de virar empreendedor, eu trabalhei no BCG, né, o Boston Consulting Group, e na Bain Company. Então, eu venho de um background de consultoria estratégica, de trabalhar em grandes organizações, entender muito a fundo, né, os problemas dos clientes. E aí eu fiz MBA no MIT Sloan, né, o MIT, que é uma das principais escolas de empreendedorismo e inovação do mundo. Em 2011, me formei lá em 2013. E lá no MIT que eu tive esse insight, né, esse call to action para virar empreendedor, e aí que eu me apaixonei de vez realmente por tecnologia e inovação. E eu diria que, amarrando o que vocês estão falando, o João, a Gabi e o Pedro, é verdade, é isso que vocês falaram, gente. Um empreendedor no estágio seed, ele não tem certeza de nada, né, gente? É um risco atrás do outro. Então, realmente, nesse estágio, eu acho que muito mais do que números, LTV, CAC, MRR, o que é mais importante é olhar o time, olhar o tamanho do mercado, olhar a visão, né, qual que é o sonho grande do time, porque realmente é muito difícil a gente ter toda essa previsibilidade que você vai ter num estágio de Série A, de Série B. Então, eu estou passando um filme por tudo que eu vivi ao longo da minha vida empreendedora, quando a gente abriu a Talent Academy lá em 2018. E é super interessante ver, assim, né? Bom, a gente consegue fazer um proxy em relação o Maurício claramente, né, tem um network bacana, né, visto tudo que ele fez, uma capacidade analítica e tudo mais, mas tudo isso, né, eu me pergunto quanto a gente consegue confrontar com a realidade de você colocar um produto no ar, né, e quanto isso realmente é um atestado de que você consegue executar isso, né, muito mais olhando o que você fez até agora que a gente tem essa sensibilidade aí, eu acredito. E então o seed tem um componente, como a Gabi falou, bastante qualitativo e também o economics, né, João, que acho que vale falar um pouco
sobre um fundo, né? Quando você pega um fundo de private equity, o número de investimentos que você vai fazer versus o número de investimentos que você vai fazer num fundo de VC muda bastante de acordo também com o perfil de risco da classe de ativo, né? Como é que explica para o pessoal aí como é que normalmente quantos investimentos a gente tem versus um fundo de VC? Boa. Eu acho que tem dois ângulos, né? Tem acho que o mercado pratica e tem o que a gente pratica, né? A gente tem uma estratégia um pouco diferente aí do mercado nesses dois mundos. Acho que, tradicionalmente, quando você compara portfólios de VC, estratégias de VC com estratégia de private equity, você vai ver estratégias em VC muito mais diversificadas, né? Então, investimentos representando muito menos de um fundo total, do que em estratégias de private equity. Então, para ter em ordem de grandeza, né? Você acha que fundos de VC trabalham muito mais numa ordem de dezenas de investimentos, né? Então, pelo menos 2 dezenas de investimentos, mais de 20 investimentos por fundo, e fundos de private equity, né, entre 7, 10 investimentos, né, por fundo. E, naturalmente, isso é um cálculo, né, matemático de, se num fundo de VC eu preciso que, né, 20% pague meu portfólio como um todo, o retorno esperado por cada investimento são 10, 20 vezes o capital investido, eu consigo, eu preciso ter um portfólio muito mais diversificado, porque todo o resto provavelmente não vai me voltar a qualquer nível de capital em relação ao que eu investi. Agora, o que a gente faz aqui, né, no nosso time de capital privado é um pouco diferente, né? A gente acredita que a gente consegue gerar alfa por, né, habilidade de gestão e por poder de influência nas companhias. E então, sendo esse o nosso diferencial, a gente não Ô, João, consegue. Uhum. explica para a galera o que é gerar alfa. Perfeito. Basicamente gerar o retorno incremental, né? Assim, a gente gerar mais retorno, né? Gerar além do que a Do que tese o mercado, né? Do que do o que o restante. mercado, exato, do que o mercado, né? Do que o retorno base daquela estratégia por meio de gestão, né? E naturalmente, para a gente conseguir fazer isso, a gente, né, tem que ter tempo para alocar nessas companhias. E para ter tempo de alocação nessas companhias, a gente tem que ter menos companhias sob gestão, né? Então, tradicionalmente, os nossos fundos de private equity têm algo como 4 ativos, né? Então, é um portfólio bem mais concentrado que a média, bem Ainda mais concentrado. menos do que a média de mercado. Bem menos. Então, eu diria que, metade, né? Porque a gente se envolve muito nas teses. Então, mesmo né, nos nossos fundos de participação minoritária, a gente concentra portfólio para, independente do nível de governança, né, a gente sempre tem algum nível de governança, mas independente de ter controle ou não, a gente sempre está muito próximo das companhias e a gente precisa de tempo para isso. E nas nossas estratégias de VC, a gente, de certa forma, também concentra portfólio, né? Então, hoje a gente opera 100% balanço proprietário, embora a gente tenha acesso a O bolsas de que investidores. significa isso, João? Balanço do banco, né? Então a gente usa a capital do banco para Não é um investir, fundo, não é um né? fundo de terceiros, de clientes do banco, né? Embora a gente tenha acesso a esse tipo de bolsa. Então não dá exatamente para você, né, fazer uma análise de diversificação, né, num portfólio. Mas a gente, né, para o tempo que a gente tem operado em VC, a gente tem poucos investimentos, né, em número, né, de investimentos. Então a gente também convive com um portfólio mais concentrado, né? Então justamente porque a gente, né, reflete a nossa estratégia, a nossa forma de gestão do private equity né, também numa classe de ativo de mais risco do venture capital. Então, pega o Bush Lab, por exemplo, né? O Bush Lab, hoje olha para, né, a gente investiu nesse ano 2023 em 6 companhias. É um portfólio concentrado, né? Até porque a gente olha para a Exatamente. estratégia do Bush Lab entre um seed e um Series A, né? Assim, tradicionalmente é onde as companhias estão, né, se encaixam. Então, não são companhias super early stage, mas são companhias já com produto formado e que estão em busca de escala, né? Nos primeiros passos de uma busca de escala. E a gente convive com um portfólio mais concentrado. Por quê? Porque, o diferencial do nosso programa, dessa estratégia do Bush Lab, é trazer escala para as companhias
dando a mão para esses founders, para esses times de gestão e ajudando eles a encontrarem mais oportunidades de negócio, sejam elas dentro do banco, que naturalmente é o nosso jardim aqui, nosso quintal, onde consegue alcançar fácil, ou sejam elas no nosso universo de influência, de conexões, né? Hoje a gente gerencia aqui na área como um todo mais de 40 companhias. Então, tem várias companhias que a gente acessa muito rápido, mas tem um nível de influência né, de conexão no mercado como um todo bastante grande. Então, a gente concentra mais portfólio para ter tempo de trazer o nosso diferencial, o que é diferente, o que é um pouco diferente do que o mercado faz, né? Então, e essa é a nossa forma de atuar, acho que e não são tantos os fundos que operam dessa forma como a gente opera. Não são. Mas eu acho que é legal você conscientemente adaptar a filosofia do banco de investimento para ramificada para todas Sim, as classes de ativo que ele investe. Quer dizer, mostra uma convicção em cima daquilo. E, de novo, né, em VC, quem disser que essa é a fórmula do sucesso vai estar mentindo. Tem VC que é 100% hands-off, VC que é sim, total. super hands-on, e eu acho que Não o tem fórmula importante... mágica, né? Assim, acho que Exatamente. O importante são estratégias, né? e eu acho que também tem a ver com você pegar as competências que você tem e Sim, colocar a serviço da sem estratégia que dúvida. você define. Até Agora, porque, né, Pedro, a gente não tem, é justamente isso, né? A gente não tem esse skill, né? A gente não não tem tem. a gente não tem o conhecimento de gerenciar um portfólio mais estatístico, né? Esse Uhum. não é nossa, né? Então, Nunca foi, não é o nunca DNA, foi, né, da empresa. é isso, não é o nosso DNA. Então, o nosso DNA é gestão. Nosso DNA é gerenciar essas companhias, é ajudar as companhias de fato, é muito hands-on, né? Então, a gente tem que conviver com um portfólio mais concentrado como consequência, né? Então, é isso. Só complementando aqui o João, né? Eu acho que até no material que a própria Ace nos apresentou, para quem não sabe, né? A Ace é parceira do Bootstrap desde o primeiro Desde a ano, né? fundação. Então, exatamente há 6 anos aí. E aí eles nos apoiam aqui na estruturação do programa, até compartilhando dados, né, de outros do mercado, né, para a gente entender como que o Bootstrap está posicionado, né? E aí, essa semana a gente estava conversando aqui e eles falaram que, interessantemente, o Bootstrap é um dos únicos programas de CVC, né? Eu e o João, a gente debate muito isso, né? Se a gente está um pouco mais para o lado CVC ou para o lado VC, né? Qual que é o nosso benchmark mais fair aí? E que é um dos únicos programas que realmente olha, de fato, para o retorno financeiro, né, da carteira, principalmente para a gente estar aqui dentro do time de capital privado, né? Então, tem muitos programas em que o objetivo, né, eles investem nas startups, mas o objetivo está muito mais na geração de valor para a companhia principal, né? Assim, ganho de eficiência, né, criação de novas linhas de receita. E aqui no Bootstrap, especificamente, a gente está preocupado com a geração de valor nas companhias, né, com ganho de capital, né, com a companhia fazer uma nova rodada e a gente multiplicar o nosso capital investido, né, garantindo que todo o tempo, esforço, né, atenção, conexões que a gente gerou aqui dentro do banco, elas tiveram resultado e a gente também está conseguindo ver esse upside financeiro nas companhias, né. Então é interessante, porque não tem fórmula mágica, né, cada empresa posiciona o seu CVC, assim, a sua estratégia aí de investimento em startups, em tecnologia, de uma forma diferente, né? E aqui acho que a gente acabou encontrando esse caminho aqui com o Bootstrap que, a princípio, tem dado muito certo. Eu acho que sim, eu acho que sempre o banco foi super hands-on, né? Acho que isso que vocês falaram é a característica, né? Um dos valores lá do banco é intensidade, né? Intensidade, eu acho que isso é demonstrado também nessa frente. Você, que é um growthaholic de carteirinha, quer ficar sabendo na hora que um novo episódio vai para o ar, direto no seu WhatsApp? Se a resposta é sim, então entra na nossa rede de transmissão via WhatsApp. É o alerta mais rápido que você vai receber sobre o nosso podcast e outros temas importantes. E você pode compartilhar esse link com quem você quiser. Essa é a hora de convencer aquele seu amigo ou amiga a ouvir o podcast.
é gratuito e feita com muito carinho para você. Te vejo lá. E o que eu queria perguntar para vocês dois mesmo, Gabi e Maurício, eu acho que é legal falar para quem está nos ouvindo aqui, bom, eu estou lá com um faturamento ainda lá, abaixo de 500 mil por mês e tudo mais, para receber provavelmente nessa faixa, uma rodada de seed. E, de novo, as regras são as barreiras são bem pouco definidas em VC e mudam, né? O que hoje é um seed era uma série A 10 anos atrás, 8 anos atrás, né? Eu estava vendo o Google, antes do IPO, levantou algo em torno de 30 milhões até o IPO. O Google, a gente imagina, mas eu acho que vale a pena a gente explorar, né? Que é exatamente o estágio que o Maurício está, né? Até onde você tem que chegar, né, Maurício? Quais são as suas prioridades como companhia para você estar apto a chegar no próximo estágio, né? Que é um jogo de estágios, né? O Venture Capital. Se você opta por entrar no jogo de Venture Capital, não é um pré-requisito que você capte série B, mas assim, esperado, né, que a gente fique série A ready e aí por diante. E aí eu quero ver o entendimento de vocês, o que é esperado, qual o próximo estágio em termos de metas a serem atingidas para que você esteja ready, né? E aí eu quero ver o complemento da Gabi também nesse ponto. Legal. Então, vou contar a nossa experiência, né? A gente começou a Talent naquele Family and Friends, né, gente? A gente não conhecia nada do mundo de Venture Capital, então a gente começou com o investimento aí da empresa, da família. Então, só para dar um contexto, a gente nasceu dentro de uma consultoria de recursos humanos que trabalha há mais de 30 anos na área de assessment e desenvolvimento de pessoas. Então, eu entrei lá em 2015, depois de trabalhar aí em consultoria, BCG, e eu vi uma oportunidade enorme de escalar um negócio através da tecnologia. E eu pensei, né, junto com a Renata, que é minha irmã e a outra sócia, e a Jaque, que é a nossa terceira sócia, a gente viu uma oportunidade incrível de transformar o mundo de gestão de pessoas e cultura através da tecnologia e dos dados, né? Transformar isso em ciência, algo que sempre foi visto como uma arte, gestão de recursos humanos e cultura, transformar numa ciência, com dados e com analytics. Bom, daí primeiro a gente lançou a Talent como uma spin-off desse grupo, a gente abriu a Talent Academy, inicialmente com fundos dos próprios sócios dessa consultoria, então a gente ficou nesse estágio de Family and Friends durante uns 2 anos, mais ou menos. Aí a gente fez uma rodada pre-seed, lá em 2020, que foi bem no começo da pandemia, então imagina a dificuldade de levantar uma rodada no começo da pandemia, né, gente? O mercado completamente paralisado. Mas a gente levantou com fundos bem early stage e com outros investidores aí que a gente chamou de super anjos, né, que eram investidores anjo, mas com cheques grandes. E aí, em 2022, final de 2022, 2023, a gente levantou uma rodada seed liderada pela ACE. Inclusive, a história foi bem legal, né, Pedro? A gente estava falando com vários investidores institucionais, inclusive nos Estados Unidos, porque a gente passou num programa de aceleração lá de Berkeley, chamado Berkeley Skydeck, isso em 2021. E daí, em 2022, eu estava indo para o South Summit, que é aquele encontro lá no Rio Grande do Sul, e, coincidentemente, eu sentei do lado do Pedro. O Pedro estava no mesmo avião que eu, indo para o South Summit. Então, foi um evento meio ao acaso, aleatório, mas eu contei tudo o que aconteceu na Talent entre 2018 e 2022 para o Pedro. O Pedro já conhecia a gente lá do comecinho da Talent, a gente tinha se conhecido através de um investidor que é em comum, que é o Ciro Gazola, que é CEO da Caloi, e foi ele que conectou a gente com a ACE lá em 2018. E daí eu contei para o Pedro tudo o que aconteceu nesse meio tempo. E daí eu falei da rodada, que a gente estava captando cerca de 4 milhões de reais, e o Pedro apresentou a gente para o pessoal do fundo que a gente acabou recebendo o aporte. Então, eu acho que isso mostra um pouco dessa escadinha, né, que a gente vai fazendo ao longo da jornada de captação de investimento. Muito difícil você já captar um cheque grande numa primeira rodada, numa rodada seed. Geralmente você vai começar com
cheque de Family and Friends, daí você evolui para um Pre-Seed, depois para um Seed. E aí, quando você tiver com o negócio maduro, Product Market Fit, máquina comercial rodando, aí você vai atrás de uma série A. Então, assim, a nossa experiência foi essa. A gente foi aprendendo ao longo da jornada, foi amadurecendo ao longo da jornada, e a importância de você se conectar com o maior número de pessoas possível, porque às vezes uma conversa que você tem lá 4 anos, 5 anos atrás vai ser o líder da sua rodada lá na frente. Então, essa serendipidade que a gente fala, né, de abrir portas e se conectar com o maior número de pessoas e ecossistemas, para a gente foi fundamental. O que você diria, Gabi, em termos de próximo estágio? Como é que você avalia? Quais são as prioridades de um empreendedor, de uma empreendedora no estágio aí que está a Talent, ou que estão as empresas, inclusive, do Boost Lab, né? Então, eu acho que ontem a gente até teve uma mentoria presencial aqui no banco, que a gente falou muito disso, né? Até que ponto que o founder tem que participar de atividades como recrutamento, né? Uhum. Como definições estratégicas de criação de novas áreas na empresa, né? E aqui dentro do Boost Lab eu consigo ver uma disparidade entre o tamanho das empresas que estão, de fato, como o João falou, né? A gente está buscando empresas entre um Seed e um Série A, só que o volume, né, e o conceito de quando você vai levantar uma série A, ele é um pouco subjetivo, né? Então, o empreendedor ele tem que ter um pouco dessa sensibilidade dos tempos e movimentos, de quando é o momento correto, entender um pouco de mercado, de oportunidade, para, né, saber quando levantar mais capital, né? Tem empresas que, né, chegaram no IPO, chegaram em exit super bem sucedidos, no bootstrapping com 1, 2 rodadas no máximo, né? Tem empresas como o próprio Nubank que sempre fizeram um fundraising muito ativo, muito pesado, né? Então, assim, não tem modelo certo, né? Tem o que funciona para você. Aqui no Boost Lab, por exemplo, a gente fala-se muito sobre volume, né? O que é um volume de uma série A, né? O que é o volume de uma série B? Ou o que é o valuation de uma empresa que está levantando uma série A, né? Aqui a gente tem um exemplo super interessante de 2 empresas que entraram no programa, né? São indústrias completamente distintas, mas uma está finalizando aqui, já está com o MBO assinado, mas está finalizando sua série A no valuation de 50, né, levantando 10 milhões de reais. A outra, comparativamente, está levantando sua série A no valuation de 100, também 10 milhões de reais. Então, assim, não tem muito regra, né? Eu acho que a série A é um momento em que você já validou o produto, então, obviamente, né, os fundos, os investidores estão seguros e mais comprometidos com a atração da sua empresa, né? Existe menos insegurança em relação ao desenvolvimento daquele produto, ao market fit, só que ainda existe uma dúvida em relação à altíssima escala, né? Então, assim, não deixa de ser um risco, né? Eu acho que nessa fase, como eu comentei, né, nessa fase do seed, ali entre um seed e um série A, né, a gente ainda está olhando um pouco esse perfil do founder, né, o quanto ele tem essa capacidade de executar e de, a partir, eu acho que de uma série A também, de empoderar os líderes abaixo dele, né, então de delegar, de passar responsabilidade, porque acho que uma dor principal que a gente vê assim também, né, é da empresa ser muito founder-led sales, né? Então, tudo gira em torno do founder, se o founder está doente, sai de férias, a lojinha para, isso é um risco, né? Então, acho que esse pulo aí, né, entre um seed e um série A é a maturidade da startup estar se tornando uma empresa mais organizada, mais consolidada, com lideranças mais bem definidas, e menos uma startup em que o founder é o principal agente assim de transformação da empresa, né? Eu acho que essa mudança é fundamental, né? Você saber que
existem mais players ali que vão levar a empresa para o próximo patamar, além do founder, né? Essa capacidade de atrair muita gente boa também. Eu queria só comentar esse ponto da Gabi, que é exatamente esse momento que a gente está vivendo agora, Gabi. A gente começou com Founder-led Sales, né? E os fundadores têm um papel fundamental nas vendas, no desenvolvimento de relacionamentos, e agora a gente está no momento de construção de uma máquina comercial, uma máquina de vendas. E é justamente isso, é difícil romper esse vínculo, né, dos founders para um time que é escalável, que consegue replicar da mesma forma que os founders conseguem as vendas. Então, eu acho que esse estágio é fundamental. Para uma série A, é conseguir desvincular as vendas e a escalabilidade dos founders. Os founders, claro que têm um papel fundamental no direcionamento estratégico, na formação de equipes, no recrutamento, mas a startup não depender tanto dos founders é fundamental para avançar para um próximo estágio. Perfeito, exatamente isso que a gente olha, Maurício. Acho que essa maturidade aí, entre um seed e um série A, eu acho que é isso que faz a diferença, né, de um fundo, né, topar fazer uma série A com a empresa, né? Eu acho que se a gente for pensar aqui, né, eu extrapolando o que vocês estão falando, a empresa tem que ter um canal consistente, porque normalmente, né, a empresa vai testar vários canais e tal, e vai ter um Power Law, vai ter um Pareto, e vai ter um canal que é predominante. E tem muita empresa que esse canal é Google e Facebook Ads, por exemplo, que esse não é um canal defensável do ponto de vista estratégico. Então, quando você não consegue construir um canal, você está frágil. E você tem que ter um produto que retém e que gera o valor que ele se propõe a gerar, né? Quando a gente consegue ter essas duas coisas, eu acho que a gente consegue responder de maneira mais eficaz a pergunta de o que eu vou fazer com o dinheiro da série A, né? Para que ele vai servir? E eu sempre pergunto para os founders, o que você vai fazer com a grana? Quando a resposta é meio genérica, não vou investir X% em aquela pie chart lá que eles mostram no pitch, né? Tanto em marketing, tanto em produto, tanto em... Tá, mas me explica melhor, né? O que em marketing, como que você vai fazer marketing, como que você descobriu? Eu acho que ter essas respostas é uma forma de chegar no outro patamar, e eu acho que aí acho que a eficiência em capital, João, queria te perguntar um pouco sobre isso, porque tem uma filosofia que eu acho que ela é misleading, ela pode enganar os founders, que esse dinheiro que você tem hoje tem que durar 18 meses, ou agora no crunch aí de investimento, sei lá, 24 meses e tal, então controla o teu burn para dar 24 para captar a próxima rodada. E eu acho que essa é uma visão um pouco míope, né, em relação a isso, porque essencialmente a filosofia para mim tem que ser, sempre tem que gastar menos dinheiro possível e captar o menos dinheiro possível, né, para conseguir chegar no próximo estágio. Você tem que ser eficiente, né? Eu acho que essa era que a gente viveu aí do abundância, né, do blitzscaling e tudo mais, para mim é um produto do juro baixo muito mais do que uma fórmula, né, para criar um negócio, né? Como é que você vê, João, equilíbrio entre a eficiência do burn nesse estágio, com as descobertas que eu tenho que fazer, versus a minha próxima rodada ou a necessidade de capital futura? Pedro, eu vejo o burn, normalmente eu falo aqui que é a qualidade do burn, né? É assim, acho que tem burns e burns, né? Acho que naturalmente, você olhar para uma companhia que perde dinheiro na margem bruta, né? Ou seja, compra mais caro do que vende, The Full Dead. É isso. Não parece fazer sentido, né? A não ser que, no geral, não parece fazer sentido, né? Agora, você olhar para uma companhia que eventualmente está num ritmo de queima de caixa, concentrada, por exemplo, em desenvolvimento de produtos, né? Porque naquele estágio que está a companhia, esse é o desafio que ele tem, né? Acho que você tem investidor para isso, né? Acho que tem investidores que topam o risco de você desenvolver um produto, né? Ou ter um produto ainda não 100% definido. Então, eu acho que o nível de queima de caixa, ou se ela queima ou não queima e onde queima, eu acho que ele tem que ser condizente com a expectativa do investidor, né? Então, por exemplo, a gente, né? Nas nossas estratégias de growth,
a gente não compra o risco de desenvolvimento de produto, a gente compra o risco de escala, né? Então, pô, aquele, né, o raio-x, né, a composição daquela geração, daquela queima de caixa, ela é condizente com esse risco que eu gosto de tomar e que eu topo tomar, né, que é o risco que é esperado pelos meus shareholders aqui que tomam esse risco, que compartilham desse risco da nossa estratégia. Então, eu acho que é difícil dar uma resposta genérica, né, no sentido, Uhum. pô, às vezes a estratégia da companhia ou às vezes a companhia convive com um ritmo de queima de caixa que é condizente com o momento da companhia e está alinhado com a expectativa do investidor ou dos shareholders daquela companhia, né? Então, pode ser que seja isso, né? Acho A que coerência, né? isso, Bom, quer dizer, você pode ter o burn, mas tem que ter uma história isso, coerente por trás desse burn, né? isso. Assim, o burn não deveria justificar modelos insustentáveis, né? Você pode ter modelos de cash burn em modelos sustentáveis e que tenham bons unit economics e que aquilo é um período, né? É um investimento que está sendo feito, né? Porque é como eu brinco, eu faço sempre a analogia com a Vale, né? Quando a Vale estava construindo lá Carajás, porra, era um Uhum. investimento boçal, né? Então, embora ela sempre teve EBITDA, ela não tinha geração de caixa, né? Porque todo o EBITDA dela era consumido por um investimento. Em companhia de tecnologia, você não constrói minas, né? Você desenvolve produtos, né? Então, o seu investimento normalmente está em linhas que são anteriores ao EBITDA, que se traduzem em cash burn, mas que podem ser períodos de investimento para você vir a ter uma mina que depois vai se traduzir em geração de caixa. Então, eu não costumo olhar o cash burn como uma variável única. Acho que ela tem que ser olhada junto com diversos outros fatores e principalmente em relação ao contexto. Agora, um Perfeito. desses pontos é o risco de você não ter mais liquidez, né? Porque companhias, elas quebram por falta de liquidez. Então, pô, não adianta a gente ter um contexto favorável a um cash burn, os acionistas alinhados a uma determinada estratégia de cash burn, um unit economics que explica o cash burn e que sustenta um bom modelo de negócio, mas você está num ritmo que, pô, o seu runway, né, sua pista de caixa termina daqui 3 meses. Por quê? Porque o risco de você não conseguir se refinanciar dentro de um horizonte de tempo de 3 meses é muito alto e você pode colocar tudo a perder. Né? Você vai quebrar por falta de liquidez e botar um negócio que tinha bons unit economics, que os acionistas estavam aliados com a estratégia e que o burn era sustentado dentro de um determinado contexto, mas que não soube ser avaliado o risco dessa companhia ficar sem liquidez num período muito curto, né? Porque naturalmente ninguém levanta capital em 3 meses. Então, Uhum. no final, o cash burn para mim, ele tem que ser olhado dentro de todos esses contextos, né? Dentro de todo esse contexto e ter sempre o limitante do tempo para se alcançar uma liquidez adicional. E aí, o que aconteceu nos últimos 2 anos, o que mudou, é que, pô, 2021, com o cenário de taxa de juros muito baixa, e, pô, capital abundante, liquidez abundante, o risco de você não ter acesso a liquidez adicional que te refinanciasse, ele era infinitamente menor. Então, isso deveria se traduzir num convívio maior com períodos de pista, né, com runway mais curtos. Né? Por quê? Porque a certeza ou a incerteza que você tinha em relação à liquidez era menor. Né? Era assim, pô, você conseguia conviver com 6, 12 meses de pista, porque você falou, puta, cara, dentro do atual conjuntura, a chance de eu não ter acesso à liquidez em 6, 12 meses, ela é baixa. Né? Eu tenho um modelo de negócio que é sustentável, eu tenho um bom contexto de cash burn, e, pô, eu tenho um cenário de liquidez favorável a eu conseguir captar em 6 a 12 meses, então tá tudo certo. Né? Eu consigo conviver com esse nível de queima de caixa. Hoje, pô, você conseguir levantar capital em 12 meses é um grande desafio. É um grande desafio. Por quê? Porque pô, a taxa de juros saiu de 2 para 14, né, quase 14. Você tem muito menos apetite por risco, então o tempo que você demoraria para convencer investidores a te refinanciar é muito mais alto. Então é por isso que as companhias têm que ser muito mais eficientes e têm que estar muito mais próximas de uma geração de caixa do que estavam antes, porque o cenário de incerteza é muito maior. Eu traduziria dessa forma, não sei se ficou claro, mas Eu acho excelente, excelente a resposta. Eu gostei muito. E
A gente já está chegando aqui no final, infelizmente, do nosso episódio, que eu tinha várias coisas que eu queria abordar ainda com vocês. Mas eu queria terminar esse episódio, né? A gente tem muito empreendedor e empreendedora que nos ouve aqui, que está indo para uma rodada seed, ou está querendo se preparar para uma rodada seed. Eu queria pedir para vocês, cada um de vocês, dar algumas dicas ou alguns pensamentos que vocês podem compartilhar com esses empreendedores sobre como se preparar, né? Tanto vocês do lado de investidores, quanto o Maurício aqui do lado de quem recebeu capital, que eu acho que isso ajuda bastante quem está nos ouvindo. Vou começar aqui pela Gabi. Gabi, o que você diria, né? Dicas para quem está agora rumando para uma rodada seed ou se preparando para isso. Vamos lá, acho que um conselho, né, independente de ser uma rodada seed ou não, mas que eu acho essencial e tendo tido experiências bem opostas aqui no Bush Lab, né, eu acho que o primeiro ponto é a organização, né, faz um repositório com suas projeções financeiras, com seu deck, com vídeo, para você conseguir passar exatamente as mesmas informações para todo mundo que você está abordando para aquela rodada. Porque às vezes você passa de um jeito para um, de um jeito para outro, não manda todos os materiais, fica uma conversa truncada, e é normal as empresas nessa fase, né, não terem toda a governança, todo o nível de, né, organização e vamos dizer assim, né, as formalidades necessárias, né, para uma captação, só que eu acho que tem um mínimo de organização ali que já passa, né, uma excelente mensagem ali para o seu potencial investidor, que eu acho que vai ser visto com muito bons olhos, né? E aí eu acho que também selecionar, fazer um filtro preliminar de quem você realmente acha que faz sentido estar naquela sua rodada, não olhar simplesmente, né, dinheiro por dinheiro, trazer smart money para a mesa, então ver quem são as pessoas que vão te acompanhar no seu dia a dia e não serem apenas investidores passivos, né? Acho que muitos dos empreendedores numa série A já tem um pouco da dor de já querer dar uma limpa no cap table, porque entrou anjo de oportunidade, mas que não contribui muito, ou entrou algum fundo que não tem o edge, não tem o conhecimento necessário ali para a indústria. Então, assim, olhe o seu cap table como uma coisa super preciosa e que, se você tiver um mínimo de diligência com ele desde o início, ele vai estar sempre ao seu favor, né? Você não vai ter que fazer eventuais limpas, né? Eventuais reestruturações que podem gerar dor de cabeça, né? Gera ineficiência. Então, assim, ir atrás de quem realmente faz sentido para você, né? É claro que, como o João falou, né? A gente está num período de menos liquidez abundante no mercado, né? Então, captar se torna um pouco mais um desafio, mas eu acho que estruturando bem as ideias, né? Explicando até o que vocês estavam falando, né? Como que você vai gastar aquele dinheiro, qual que é a sua estratégia de crescimento, né? Quando você pretende fazer uma próxima rodada, ter os seus financials muito bem claros ali para os investidores também. Não tem erro, né? Você vai estar falando de forma super transparente para as pessoas que você quer que te ouçam, né? Então, eu faria esse dever de casa antes de começar a abrir várias frentes ali, pedir para as pessoas te apresentarem pessoas, né? Eu iria de forma mais assertiva ali em quem realmente vai gerar valor para a companhia. Ótimos pontos. E você, Maurício, de quem está do outro lado da mesa aí, quem levantou, como que você aprendeu, o que você diria de dicas? Então, eu acho que essa dica da Gabi é fundamental, que é escolher bem os seus parceiros, né, os seus investidores. Então, escolher alguém que tem muito alinhamento de visão, de timing, né, que não vai te cobrar por resultados imediatos, às vezes você crescer demais num momento que você ainda não validou, né, todo o seu product market fit. Então, eu acho que ter um alinhamento de visão e ter parceiros estratégicos que realmente que compartilham essa visão é fundamental. E a outra coisa que eu acho que é fundamental, gente, é não dar um passo maior que a perna. Porque é muito tentador para um investidor, para uma startup, captar o maior cheque possível, né? Fazer uma rodada grande. Só que num momento muito early, você vai se diluir demais e
muitas vezes você vai gerar um monte de incentivos negativos para sua startup. Eu tenho vários amigos que, inclusive, eles conseguiram fazer uma rodada enorme, né, captar mais de 10, 15 milhões de reais numa primeira rodada, só que daí isso gerou um monte de incentivos negativos e pressão para eles crescerem numa velocidade muito acelerada. Daí eles acabaram tendo que crescer demais o time no momento que ainda não tinha validação no mercado, e depois isso resultou em layoffs, às vezes até quebrar, a startup chegou até a quebrar porque não conseguiu fazer uma nova rodada, como o João falou, runway muito curto, fica muito mais difícil de levantar uma rodada seguinte se você ainda não provou essa escalabilidade, o product market fit. Então a dica que eu dou é, cresce de forma sustentável, um passo de cada vez, faz uma rodada menor, valida suas hipóteses, aí você faz uma rodada maior e cresce de forma muito mais sustentável, muito mais responsável do que sair captando uma rodada muito grande logo de partida. Excelente. E você, João, o que você diria aí para o pessoal? Eu acho que tem que focar no Unit Economics, né? Eu acho que para bons negócios, eu acho que não falta capital. Naturalmente, as coisas estão demorando mais, estão um pouco mais desafiadoras, mas para bons negócios não falta capital. A gente tem olhado diversas oportunidades aqui. Então, e esses bons negócios partem por Unit Economics saudáveis, né? E aí, Unit Economics é simples, assim, aquele modelo de negócio, né? Aquele produto, né? Ele fica de pé do ponto de vista de retorno, né? Do capital alocado, né? Aquilo tem um Unit Economics que faz sentido, né? No momento que você consegue sustentar bem, né, essa relação, fica muito mais fácil de contextualizar todas as suas projeções, né? Do tipo, olha, esse negócio faz muito sentido do ponto de vista de Unit Economics, vou precisar fazer um determinado investimento aqui para melhorar esse Unit Economics, ainda mais do que isso, ou buscar escala, mas e aí monta aquele contexto de investimento que a gente comentou na resposta anterior, e focar no produto, né? Então, e ter um produto de fato campeão, né? De conseguir identificar, né, para quem você vai vender, como você vai vender, e por quanto você vai vender, né? Que conversa com o Unit Economics. Eu acho que nessa fase é isso, ter um produto bom, né, suficientemente bom e conseguir provar de que esse produto tem aderência no mercado e para quem tem aderência, e como você remunera o seu capital investido, o capital do investidor investido, dentro daquela dinâmica de produto e dentro do preço que você vai conseguir alocar esse produto nos clientes potenciais. Eu focaria muito nisso. Acho que esse é a grande diferencial entre modelos de negócio. São ótimas dicas aí, e eu adicionaria em cima, talvez minha única observação em cima tente buscar, né, coloque energia para desenvolver um canal proprietário para vender, né? Não fique baseado em canais de terceiros, porque você vai desenvolver uma vantagem competitiva de largada muito forte. Isso aí também é super importante. Dito isso, né, eu queria agradecer os nossos convidados aqui de hoje. Foi um papo, voou aqui, a gente tinha bem mais coisas para falar, mas cobrimos bastante coisa. Então, obrigado, Gabi, obrigado pela sua participação. Já quem quiser saber mais sobre o Boost Lab, aí também compartilha para o pessoal. Combinado. Quem quiser saber mais sobre o Boost Lab, inclusive a gente vai estar abrindo as inscrições para o BET 2024 no dia 16 de outubro, então fiquem ligados aí. Podem acessar nossas redes sociais, @boostlab_br, e nosso site também. Legal. Maurício, obrigado pela participação, e quem quiser saber mais aí sobre a Talent Academy, quiser revolucionar o seu RH, a sua área de pessoas, o que precisa fazer? Valeu, Pedro. Valeu, pessoal. Contem com a gente. Quem quiser conversar mais sobre a Talent, a gente vai deixar o nosso contato aí e convidar vocês para participar de encontros com a gente que a gente promove aqui no Cubo. Obrigado. Show de bola. E João, obrigado aí de novo aí por tudo. Acho que vários insights bacanas. Certamente temos que marcar parte 2 aí dessa conversa. Boa. Obrigado aí, João. Boa. Legal. Obrigadão, Pedro, pelo convite. Super bacana falar com vocês. Até a próxima. Boa. Se você gostou desse episódio, dá um pulinho no episódio 201,
onde a gente analisou dados de um mapeamento de empreendedorismo que nós, aqui da Ace Ventures, rodamos no início do ano. Tem muita coisa legal sobre o mercado brasileiro, porque a gente às vezes consome muito dado de fora e muitas vezes não tem a realidade local. E a gente fala muito disso nesse episódio. Então dá um pulinho lá no 201, que eu acho que você vai gostar. E, como sempre, se você tem comentários, gostaria de ver outros convidados, outros temas, ou aprofundar alguma coisa, ou simplesmente concorda ou discorda, vai naquela caixinha do Spotify e comenta. A gente promete que lê todas as mensagens. E, como sempre, se você acha que alguém pode se beneficiar desse conteúdo da sua rede, publique no Instagram, no LinkedIn e muito mais. Publique em grupos de WhatsApp ou mande diretamente para aquela pessoa que você acha que vai gostar desse conteúdo. Isso ajuda muito a gente a ter cada vez mais alcance. Muito obrigado e até a próxima.